Nesse instante, esta emissora tem mais uma mensagem de fé, de bênçãos para você. É o conselho de Deus, o conselho de Jesus Cristo, dizendo: tende fé em Deus. Ó rica promessa! O grande conselheiro, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte, o Deus conosco, Senhor Jesus Cristo, nos aconselha: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Como é bom alguém saber o poder do grande Deus. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terá pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Você olha para seu pior filho como melhor do que de qualquer outro.
A fé olha sobre o pior de Deus. Olhando pela fé, é olhando através do próprio Deus. Os homens jamais poderiam encontrar a Deus a não ser num fétido estábulo, porque o homem sempre olha através dos sentidos, a si mesmo e aos outros. E olhando através dos sentidos, estes exigem posição, aparência, e por isso Jesus Cristo nunca podia ser encontrado em Belém por aqueles que olhavam através dos sentidos. E foi encontrado, sim, através daqueles que olharam através da fé. Foi encontrado pelos que olhavam através da fé. Porque a fé olha sobre o pior de Deus. E diz o profeta desta era: quando a fé olha o pior de Deus, isto brota maior e mais valioso que o melhor que o mundo possa mostrar. Quando a fé perfeita, a fé revelada, a revelação mostrou São Pedro quem estava ali na sua frente, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando o mesmo aconteceu com o ladrão crucificado do lado direito de Jesus, ele olhou através da fé o pior de Deus e viu um rei e exclamou, pediu com sua alma, pediu com sede, com desejo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali a fé estava olhando sobre o pior quadro que estava acontecendo na terra. A coisa mais horrenda, mais terrível, a ponto de ser chamado por São Paulo de o escândalo da cruz. Sim, isto era verdade, porque não se podia ver o melhor ali, através da razão, através da visão, através dos sentidos naturais, não se podia ver o melhor, só se podia ver o pior. Ali estava o pior quadro, mas aquele quadro era o pior de Deus. E o pior de Deus é muitas vezes melhor do que o melhor dos homens. O homem olha somente através dos sentidos, ouvintes. E por isso não pode passar por cima das dificuldades. Por isso não pode romper com as montanhas. Se esquece que ninguém é tão forte que nunca tenha chorado. Se esquece que ninguém é tão fraco que nunca tenha vencido. Se esquece que ninguém é tão suficiente para nunca ser ajudado. Se esquece que ninguém é tão inválido que nunca tenha contribuído. E também se esquece que ninguém é tão sábio que nunca tenha errado. Se esquece ainda que ninguém é tão corajoso que nunca teve medo. Que ninguém é tão medroso que nunca teve coragem. E se esquece também que ninguém é tão alguém que nunca teve e precisou de alguém. Sim, Deus sabe. Deus, conhecendo a estrutura do homem,
deu-lhe a melhor coisa que ele jamais poderia lhe dar: a sua palavra. Não os reinos da terra, não propriamente o ouro e a prata, não propriamente o poder social, religioso, político, não propriamente a condição social, mas ele tomou do pó o pobre, do monturo necessitado. Ele sempre usou o que aparentemente é o pior. Vejamos que lá no deserto, olhando pela mesma janela, Faraó via um povo despatriado, um povo sem nome, um povo sem raiz, uns amassadores de barro. Mas Moisés, como olhava através da fé sobre o pior de Deus, via ali um povo da promessa, a raiz de Jessé ali dentro, via ali as entranhas de Jacó. Moisés podia ver ali o povo da promessa, olhando pela mesma janela que Faraó via apenas o pior. Jacó era visto como o pior, mas era o pior de Deus. Por isso se tornou o melhor. Por isso se tornou em Israel. Maria Madalena era a pior de todas as mulheres, olhada pela mesma janela. A sociedade religiosa a via como uma perdida, sem remédio, sem solução. Mas Deus olhava para aquela alma desde antes da fundação do mundo, como aquela que banharia seus próprios pés com lágrimas e os enxugaria com seus cabelos. Ele via que seria ela de fato que chegaria primeiro ali no túmulo para encontrá-lo vazio e sair gritando: ele vive, ele vive, ele vive. Ele sabia que ali estaria a fé que olharia sobre o pior de Deus, sobre uma tumba, dentro de um sepulcro, mas que o encontraria vazio. Raabe era a pior mulher que existia naquela sociedade de então, sendo a pior, porém, de Deus. E foi ela quem se casou com um general, Salmão, de onde veio Davi. Foi dali que veio, sim, o filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos, pela fé, olhar sobre o pior de Deus e encontrarmos que isto brota maior e mais valioso que o melhor que o mundo possa mostrar. Jefté era o pior homem de Gileade. Ele não podia viver com seus irmãos, porquanto era filho de uma prostituta. Era o pior, mas no entanto era de Deus. Jó, você pode encontrá-lo na pior situação, cheio de lepra, num estado completamente derrotado. Mas sem a lepra de Jó, sem o fracasso de Jó, nós não conheceríamos nem sequer o nome de um Elifas, de um Eliú, de seus amigos. Sem o fracasso de Jó, eles nunca seriam levantados, eles nunca seriam escritos na Bíblia. Sem o fracasso de Jó, sem o pior de Deus, eles não receberiam a intercessão que eles receberam no fim, pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio pior de Deus, que era Jó. Isto deveria
calhar, encaixar no coração que está me ouvindo nesta hora e fazer com que cada filho de Deus não estivesse olhando a fé através da aparência, não estivesse olhando a pedra de coroa, o amor de Deus, a vida vivida, a mensagem através do que se possa mostrar. O que se pode mostrar, Jesus disse, eles não podem ver. Seus próprios irmãos lhe disseram, vamos, mostre suas obras para o mundo. Mas eles estavam cegos, eles não podiam ver que na verdade parecia um bastardo, na verdade havia nascido num estábulo, na verdade era a pior coisa que existia ali para os fariseus. Era uma pedra no calcanhar deles, era o pior, mas era o pior de Deus. E o pior de Deus pode fazer muito mais do que o melhor do mundo. O que fez o mundo religioso, a religião madre, a religião mãe, pelo México, durante 500 anos, perguntou àquele presidente, a um arcebispo, quando um grande general queria levar o profeta desta era ali no México, como levou, e houve até ressurreição de mortos. Maria esteve na mão dos religiosos, o coxo esteve pedindo esmolas na porta do templo há 38 anos, e o melhor não pôde fazer nada por ele, não pôde fazer nada pelo ladrão, senão encerrá-lo na cruz, na cadeia, não pôde fazer nada pela samaritana, senão marginalizá-la. O levita, o sacerdote, não pôde fazer nada por aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, mas o bom samaritano pôde fazer pelo pior. O pior, que era um samaritano, tinha azeite, tinha vinho, o que ele podia fazer. Sim, se não fosse a lepra de Jó, quem vos conheceria? Quem vos conheceria, meus amigos? Se não fosse o fracasso de Jó, quem vos conheceria? Onde estaria o vosso nome? Ah, sim, a vitória sempre vamos ganhar. Diga você, vou ganhar. Não posso deixar o caminho, mesmo sendo o pior, porque estou indo ao lar de amor, ao melhor. Sim, eu sei o que me espera. Maria Madalena não tinha uma Bíblia como a nossa, Raabe não tinha uma Bíblia como nós temos, Abraão não tinha uma Bíblia como nós temos, mas eles puderam crer num lar de amor, através da pior vida. É a vida que exerce fé nessa terra. Que Deus agora possa aumentar a sua fé e não olhe para o pior. A fé olha sobre o pior, porque atrás do pior está a glória. É Deus. Sempre foi Deus nas pequenas coisas. Não desprezeis o dia das coisas pequenas, e Deus te abençoará com uma fé perfeita, revelada em seu Filho Jesus Cristo. Receba sua bênção agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74 501-970,
Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.